restrição monetária, tornando possível a administração municipal e a mais independência para instituir os serviços ofertados às obras e benfeitorias para a comunidade. Registra-se que também novos edis que outros municípios goianos, por intermédio do projeto de lei, muito semelhantes, até para não dizer que os mesmos termos equivalentes também instituem programa de recuperação fiscal neste ano de 2003, cita-se que só para exemplificar que o município de Alexandria, Goiás, e o município de Goianésia, Goiás, cujas cópias das leis municipais que trataram do assunto, faço juntar a este parecer. Agora, senhor vereador, registre que a competência administrativa do prefeito municipal, José Aparecido Diniz, e suas atribuições com relação à matéria em questão estão disciplinadas pelo artigo 62, incisos 1 e 14, primeira parte do 33º da Lei Orgânica do Município, assim redigido. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma dos casos previstos nessa lei orgânica. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias e outros créditos votados pela Câmara. Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Gritei. Neste ponto, excelências, permita-se discorrer assinalado o crédito tributário compreende o tributo vencido, valor histórico nominal ou principal e dados dos acessórios, acréscimos legais, contratuais, correção monetária, juros monetários, multas, honorários, advocatícios e custos, etc. Por esta esteira, o pensamento vencido ao tributos e encargos originados, a inadimplência aprende-se a resistivelmente, o principal não podendo ser desmembrados para os fins cobrados, logo que se pretendem com a projeto de lei número 016/2003 é renúncia de receita, sim, na modalidade remissão, apesar de alguns tributaristas entenderem que os programas de recuperação de crédito não haverá verdadeiras transações tributárias e fazem como arrimo na redação do artigo 171 do Código Tributário Nacional. Artigo 171. A lei pode facultar as condições que estabeleça aos sujeitos ativos do dispositivo e a obrigação tributária celebrar a execução que, mediante concessões mútuas importantes e determinação do litígio e consequente extinção do crédito tributário. Gritei. Contudo, por me afiliar à corrente, atende que programas de recuperação de crédito importa da renúncia da receita na modalidade remissão, pensão ser aplicável e, por consequência, exigível respectivas às opiniões contrárias ao comandos contidos no artigo 14, aos seus incisos 1 e 2, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que dizem, artigo 14, a concessão ou aplicação do incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre a denúncia de receita, deverá estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário, financeiro e exercício de que deve-se iniciar sua vigência e aos dois seguintes. Atender aos dispostos da lei de diretrizes orçamentárias e pelo menos das seguintes condições. Demonstração pelo proponente e o que a renúncia foi considerada e a estimativa da receita da lei orçamentária na forma do artigo 12, que se afetará as metas dos resultados fiscais previstos no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, estar acompanhada em medidas da compreensão no período do mencionado no caput, por meio do aumento da receita proveniente à elevação de alíquotas, aplicação de base de cálculos
majoração ou criação do tributo ou contribuição. Primeiro, a renúncia competente, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, alteração da alíquota, da modificação da base de cálculos que aplique, redução discriminada dos tributos e atribuições dos outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Assim que se considerar a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, além de exigir a apresentação da estimativa do impacto orçamentário financeiro, o exercício que deve iniciar a vigência e não nos dois seguintes, reputa a imprescindível que haja a demonstração do prominente, no caso, pelo chefe do Poder Executivo Municipal, de que da renúncia foi considerada nada. Estimativa de receita e a lei orçamentária no ano do curso e ainda do projeto de lei que afetará as metas dos resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Ou, alternativamente, deve-se acompanhada de medidas da compensação por meio do aumento da receita proveniente à elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração e criação de tributo ou contribuição, bem como veda a concessão de qualquer benefício em caráter não geral. Em linhas gerais das excelências, o que parece não haverá renúncia de receita, notadamente porque o orçamento do município de Obadiah, Goiás, registrou como receita da dívida ativa somente pelo valor principal dos tributos vencidos, acrescidos ou não à correção monetária. Em caso inverso, nobres edis, que se o orçamento do município de Obadiah, Goiás, registrou como receita da dívida ativa a totalidade dos créditos tributários vencidos, principal de todos os acréscimos, haverá renúncia de receita de algumas parcelas. Assessorias, dívidas que forem dispensadas. Como se pretende a proposta acompanhada pelo Poder Legislativo local, é que exigirá, então, ao prévio cumprimento dos pressupostos estipulados no artigo 14, os seus incisos 1 e 2, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente a adoção de medidas compensatórias. É de se considerar, senhores vereadores, a ser que, visão do advogado, respeita todas as opiniões e a contraposição perfeitamente possível e a instituição do programa de regularização de crédito do município relativo aos impostos, taxas, contribuições, melhorias das faturas do consumo de serviços ocorridos até 31 de dezembro de 2022, constituídos e não inscritos, e não em dívida ativa, ajuizadas ou ajuizar com a exigibilidade suspensa ou não. Ótica, pelo qual arrimo a presente manifestação. Trata-se da forma predominante interesse local da competência municipal e prevista no inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. Como observa Celso Bastos a respeito do tema, cairá, pois, a competência do município em tudo aquilo que for do seu interesse local. E evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que afete uma data comuna findará a qualquer maneira, mas a menos direta, pois repercutir os interesses de Cacuma nacional, interesse exclusivamente municipal e de inconcebível, exclusivo, por razão de ordem lógica, sendo o município parte de uma coletividade maior do benefício trazido a uma parte de toda, acresce a este próprio todos. Os interesses locais dos municípios são de que atendem imediatamente com as suas necessidades imediatas e indiretamente maior ou menor da repercussão com as necessidades gerais. Competência da Constituição de 1988, Fernanda de Menezes de Almeida, até Atlas, 1991, página 128, 124, para que não
Para não furtar ao tema, destaco que o texto, mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei 2016-016/2003, onde o prefeito municipal destaca que faz-se necessário esclarecer que ainda neste ano de 2003 foi lançado o refis. No entanto, com vigência tão somente 60 dias, aqui se faz que muitos contribuintes não conseguissem aderir, até mesmo porque o tempo para divulgação foi curto. A procura pelo refis foi razoavelmente intensa, o que indica que a prorrogação deste plano, se a recuperação fiscal poderá acarretar aí incrementar de receita, a incrementação de receita, além de ser benefício também ao contribuinte. De fato, é inegável reconhecer que a proposta de benefícios àqueles que contratam seu débito com o fisco municipal, na medida em que permite colocar as contas em ordem, como descontos e parcelamentos. Assim, salvo o melhor juízo, caso o orçamento do município de Abadiânia de Goiás tenha registro como a receita da dívida ativa somente o valor principal dos tributos vencidos, acrescidos e não a correção monetária. E a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia de Goiás opina pela legalidade, constitucionalidade do projeto de lei número 016/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 21 de junho de 2003 e protocolizado nos pórticos legislativos no mesmo dia que institui o programa de recuperação fiscal do município de Abadiânia de Goiás municipal e da outras providências, motivo pela qual pode ser o regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, terceiro do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia de Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos nobres vereadores dessa Casa. Este é o nosso parecer sobre censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás 16571. Comissão e Constituição e Justiça. Parecer da Comissão do Projeto de Lei número 16/2023. Mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia, Fernando Goiânia da Silva Vieira, presidente da Câmara. CCJ, Comissão da Constituição e Justiça, Poder Executivo, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal de Goiânia, Goiás. Do relatório, a vereadora Fernanda Goiânia da Silva, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, solicitou a essa comissão a elaboração do parecer para análise do projeto de lei número 016/2023, de 21 de junho de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental da comissão de realizar controle preventivo da constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição, a relação dos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico imparcial da comissão em que se refere à admissibilidade, não cabendo a essa fase do processo, legislativo, a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário desta Casa. O projeto de lei que estuda a autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, REFIS 2003, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências. O projeto de lei enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente não foram apresentadas emendas, é o relatório. Da análise. Verifica-se que o plano não há previsto iniciativa da matéria que é a competência do Poder Executivo local. Por consequência de registros formais, a constitucionalidade foram atendidas. Quanto ao aspecto material, não vislumbro, ou seja, natureza legal, a constitucional, pois o nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende a técnica legislativa,
uma vez que se religido de forma técnica, escorreta e atende o conceito dos preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto requisitos formais da constitucionalidade, portanto, a admissibilidade do projeto e a medida que se impõe do voto do relator. Ante exposto, tendo vista a compatibilidade formal e material, a proposição das Constituições federais e estaduais e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, aos 26 dias do mês de junho de 2023, vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ, vota com o relator, vereadora Neuza Jacinto CCJ, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão: Camila Cristiana Borges, presidente Nuno de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório: veio a esse exame dessa comissão o projeto de lei número 016/2003, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui o programa de recuperação fiscal do município de Goiânia, Goiás, referido 2003, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas, o fisco municipal e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. Relatório do voto da relatora. Antes, ao ser remetido a essa comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer votação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe como voto. Da decisão da comissão. Antes, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, 26 de junho de 2003, Camila Cristiana Borges, relatora, vota com Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei número 016/2023. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação. Como vota o vereador Vaneida Cerâmica? Favorável. Como vota o vereador Jair José? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota a vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota o vereador Neném Trajano? Favorável. Como vota o vereador Samuel Alberto? Favorável. Como vota o vereador Valdo da Saúde? Favorável. Aprovada. A matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Convido o vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos emitidos em relação ao projeto de lei número 17 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de junho de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 26 dias do mês de junho de 2023. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 017/2023, que, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de junho de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou essa Casa de Leis o projeto de lei número 017/2023, solicitando a eficiência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fique o Poder Executivo autorizar a contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 13.456.905,62, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, Finisa, nos termos da Resolução CNN número 4.589, de 29 de junho de 2017, e suas alterações destinadas a despesas de capital no município de Jaboticabal, Goiás, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. É de esclarecer que a proposta prevê ainda no parágrafo único do artigo 1º que os recursos resultantes da operação de crédito autorizada neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, FINISA, para despesas de capital, vedada a aplicação de tais recursos para despesas correntes em consonância com o inciso 1º do artigo 35 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Considerando ainda que a matéria posta em questão a este assessor encontra em amparo legal nas disposições contidas no artigo 167 da Magna Carta e ainda nos artigos 40 e seguintes da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Peço licença, excelências, para transcrever os dispositivos legais supra-invocados, iniciando por aquele da Constituição Federal. Artigo 167, são vedados: inciso 1º, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4º, a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesas, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação de impostos a que se refere os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, inciso 2º, 212 e 37, e a prestação de garantia de operações de crédito por antecipação de receita, prevista no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo, redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Inciso 6º, a transposição ou remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º, a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e de seguridade social para suprir a necessidade ou cobrir o déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Inciso 9º, a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Inciso 10º, a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras para pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 019 de 1998. Inciso 11º, a utilização dos recursos provenientes de contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1º, a linha A e inciso 2º, para a realização de despesas distintas de pagamento de benefícios do regimento geral da Previdência Social de que trata o artigo 201.
incluído pela Emenda Constitucional número 20 de 1998. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade fiscal. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo-se o ato de autorização for prorrogado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário será somente admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 162. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 165 e 156, e dos recursos que tratam os artigos 157, 158 e 159. Parágrafo 1º, a linha A e B, e parágrafo 2º, para prestação de garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos com esta, incluído pela Emenda Constitucional número 3 de 1993. E agora, aquele das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas à lei de orçamento. Grifei. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em: parágrafo 1º, suplementos ou destinados a reforço de dotação orçamentária. Parágrafo 2º, especiais ou destinados a despesas para quais não haja dotação orçamentária específica. Parágrafo 3º, extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção interna, comoção interna ou calamidade pública. Grifei. Artigo 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Da mesma forma, artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer as despesas e será precedida de exposição justificativa. Veto rejeitado de 5 de maio de 1964. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos, veto rejeitado de 5 de maio de 64. Inciso 2º. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Veto rejeitado de 5 de maio de 64. Parágrafo 2º. Os provenientes do excesso de arrecadação. Veto rejeitado de 5 de maio de 64. Parágrafo 3º. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Veto rejeitado de 5 de maio de 64. Parágrafo 4º. O produto de ações de operações de créditos autorizadas em formas que juridicamente possibilite o Poder Executivo a realizá-las. Veto rejeitado de 5 de maio de 64. Inciso 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito e a elas vinculadas. Veto rejeitado de 5 de maio de 1964. Inciso 3º. Entende-se por excesso de arrecadação para os fins deste artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Veto rejeitado de 5 de maio de 1964. Vinde lei número 6.343 de 1976.
Inciso 4º, para o fim de apurar os recursos utilizados provenientes de excesso de arrecadação, deduz-se a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Veto rejeitado em 5 de maio de 1964. Também, artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Inclusive, o artigo 45, os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário quanto aos especiais e extraordinários grifei. Finalmente, o artigo 46, ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação de despesa até onde for possível. Da análise dos dispositivos legais invocados se conclui excelências que para abertura de créditos adicionais, créditos suplementares e créditos especiais é imprescindível a prévia autorização legislativa e a indicação dos recursos correspondentes e a abertura de créditos extraordinários se procederá mediante mero decreto do Poder Executivo. Considerando agora que a competência administrativa do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz e suas atribuições com relação à matéria em questão estão disciplinadas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, assim redigidos. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis, na formas e casos previstos nessa lei orgânica, contrair empréstimos e a realizar operações de créditos mediante prévia autorização da Câmara. Grifo não original. Senhores vereadores, deixando o tecnismo jurídico de lado, certo é que o prefeito municipal está pleiteando a autorização da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, para contratar um empréstimo de R$ 13.456.905,62, junto à Caixa Econômica Federal, destinado à aquisição de equipamentos destinados à modernização da iluminação pública com tecnologia de LED, bem como kits completos de usina solar e fotovoltaica. Ato registro que o valor pode, a princípio, parecer alto, mas é preciso esclarecer que investir nas melhorias da eficiência da iluminação pública pode gerar significativa economia de valores gastos com energia aos cofres públicos. A iluminação pública de LED, que em tradução significa diodo emissor de luz, é uma medida cada vez mais presente nas cidades. Os benefícios proporcionados pela administração pública e para a população têm funcionado as políticas públicas de incentivo para a mudança gradativa das luminárias em todo o país. O LED é um tipo de tecnologia constante avanço na iluminação. Esse modelo tem diferenciais competitivos em relação aos utilizados pelos setores públicos nas vias e nas estradas. Essa tecnologia consegue entregar mais qualidade de cor e muito mais fluxo luminoso, mesmo em potência muito menor. De lado, há uma principal medida para melhorar a eficiência da iluminação pública. É a troca das tradicionais lâmpadas de vapor metálico pelos modelos de LED. Segundo estudos realizados, a opção pelo LED gera economia de no mínimo 50% e, dependendo do caso, pode chegar a 70% da conta de energia do município com iluminação pública. Isso significa dizer que o consumo de energia para a produção da mesma quantidade de luz é menor, se comparado aos modelos tradicionais de carga de alta pressão. Além de menos eficiente, as lâmpadas de vapor metálico são um poluente, especialmente ao de mercúrio, ressalta. Outra vantagem do LED é que ele tem menos falha, logo é menor a chance de os postes se apagarem de repente, influenciando diretamente na questão da segurança pública da cidade. Lado outro, o poder público segue investindo cada vez mais em energia fotovoltaica, conforme apontam dados da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a agência, de janeiro a novembro de 2020 foram instalados 19 mil kW de potência em prédios públicos, uma alta de aproximadamente 40% em frente a 13,5%, registrado no mesmo período de 2019.
Não é à toa que outros municípios brasileiros e goianos, por intermédio de projetos de lei muito semelhantes, até para não dizer que os mesmos termos e ou termos equivalentes, autorizaram contratação de operações de créditos e empréstimos para investimento em iluminação pública moderna e eficiente. Cita-se só para exemplificar o município de Anápolis, 2019, e os municípios paulistas de Araraquara e Jaboticabal, 2020, cujas cópias das leis municipais para tratarem de tal assunto junta-se a este parecer. Muitas e recentes são as notícias dando conta de que as prefeituras, estados, órgãos públicos, inclusive o Poder Judiciário, têm buscado se valer de capacidade de geração de energia elétrica proveniente de painéis fotovoltaicos, como forma de diminuir custos. Transcrevo alguns links de notícias só para exemplificar que está constando no anexo do projeto, senhores colegas vereadores. Afinal, prefeituras, estados e órgãos públicos, inclusive o Poder Judiciário, também precisam arcar com despesas com consumo e tarifas de energia. Ou seja, tal qual o consumidor precisa pagar sua conta de luz, a Prefeitura Municipal de Abadiânia também tem esse gasto fixo mensalmente. E se tem a intenção de o fazer, deve fazê-lo logo por conta dos marcos temporais estabelecidos na Lei Federal que institui o marco legal de microgeração e mini-geração distribuída, a Lei Federal número 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Exatamente daí decorre a importância do projeto de lei número 012/2023. Consignada a importância e pertinência do projeto de lei número 017/2023, registra-se por fim que este é legal e é constitucional, é adequado e finalmente tão boa técnica, merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário dessa Casa Legislativa, na medida em que, inclusive, atenderá aos reclamos dos nossos conterrâneos de substituição de lâmpadas queimadas nos postes de suas ruas e avenidas, tão em voga ultimamente e objeto de pedido de todos os vereadores. Repito, todos os vereadores da atual legislatura. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 017/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de junho de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências, motivo pela qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, no termo do artigo 124, parágrafo 4º, a linha A, inciso 6º do nosso regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria absoluta, aplicando-se o contido no artigo 41, parágrafo único, inciso 7º da Magna Carta, pelos nobres vereadores dessa Casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás, 16.571. Comissão de Constituição e Justiça, parecer da comissão ao projeto de lei ao número do projeto 017/2023. Do relatório, a vereadora Fernanda Moreira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 017/2023, de 22 de junho de 2023. Antes de examinar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nessa fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário dessa Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências. O projeto será enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente não foram apresentadas emendas, é o relatório.
Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local, por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e correta e contém os preceitos da Lei Federal Complementar número 095 de 1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade, portanto a admissibilidade do projeto é medida que se impõe do voto do relator ante ao exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal e Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 26 dias do mês de junho de 2023. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Voto com o relator, vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento, ao parecer do projeto de lei número 017 de 2023, de 22 de junho de 2023. Relatório. Veio o exame dessa comissão o projeto de lei número 017 de 2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetida a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 26 dias do mês de junho de 2023, Camila Cristiana Borges, relatora, vota com a relatora Milton Nunes de Moraes, presidente, Rodrigo Gomes de Belém, membro. Senhora Presidente, foram concluída a leitura dos pareceres jurídicos e das comissões permanentes da Casa. Em discussão, a PL número 17, 2023. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo quem queira discutir a matéria, coloque em votação. Como vota o vereador Ilvanei? Favorável. Como vota o vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Renato? Desfavorável. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Vando? Desfavorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização para a próxima sessão ordinária para amanhã, sexta-feira, dia 30 de junho de 2023, no horário de praxe. Desejando meu bom dia a todos.